Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, pastor Gilson, mais uma vez nessa tarde aqui, descansando aqui no almoço, aqui no carrinho que Jesus nos deu. Eu quero falar algo que tem sido dúvida de muitas pessoas. Pastor, eu batizado no Espírito Santo, eu tenho que falar em língua? Não, literalmente não. Você não tem que falar em línguas. Até porque o falar em línguas é um dom de Deus. Se você buscar o dom de Deus em línguas, você também terá o dom de interpretação. Então, o ser batizado, não significa que você tem que falar em línguas. Eu posso te falar aqui dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus lá em... Existem várias passagens, mas eu tomei essa daqui porque essa que mostra que quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16:8, diz assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o princípio deste mundo já está julgado. Quando uma pessoa ela se volta para Deus de fato, de verdade, quando ela se entrega de corpo e alma e espírito, deixa o pecado de lado, deixa as práticas do pecado, a vida velha, aquela vida de prostituição, e ela se volta para Deus. Esse se voltar para Deus, ela se converter para Deus. E quando ela se converte para Deus, ela passa a ter nojo dessas coisas desse mundo, não tem prazer, é porque o Espírito Santo entra na vida dela, convence ela dos erros, do pecado. Então, a melhor forma de você confirmar o batismo do Espírito Santo é quando você se volta para Deus, é quando você se converte. Ou seja, o que é uma conversão? Digamos, você está indo nessa direção. Você está indo. É a vida que você levava, a vida errada, uma vida de pecado, de prostituição. E de repente, alguém fala de Jesus, aquela palavra ela entra na tua vida. Porque quando ela entra na tua vida, é porque o Espírito Santo, ele está te convencendo que esse caminho não vai te levar à tua destruição. Então se você está indo para esse caminho, você volta, passa aí para aquela direção. É uma conversão, você se converteu. E para você se converter, só o Espírito Santo é que convence. Uma vez convencido pelo Espírito Santo, ele já está em você. Esse é o batismo do Espírito Santo. É quando você deixa a vida errada de lado, deixa o pecado, se volta para Deus. Você passa a ter Jesus como o único Salvador. Você reconhece Jesus, que ele morreu na cruz por você. Então, isso é conversão. Essa pessoa se voltou para Deus. Ela se voltou para o Senhor Jesus. E ela só se volta para o Senhor Jesus quando o Espírito Santo convence.
que ele é a melhor escolha para a sua vida. Então, quando o Espírito Santo convence, ele já está entrando. Convenceu, entrou. Então, essa pessoa é batizada no Espírito Santo. Muitas das vezes, a pessoa ela toma por exemplo o tempo de Pentecostes, Atos capítulo 5. Aquele grande evento, aquele foi um grande evento. Se percebe que não houve um evento como aquele nesses últimos dias. Que foram muita gente, foram mais de não sei quantos mil pessoas. Num só evento ali foram batizados no Espírito Santo. E muitos falaram nas línguas que não era compreendida. Uns falaram nas suas próprias línguas, porque havia estrangeiro. Outros realmente, ao mesmo tempo, foi dado a ele o dom de língua, até porque, dom de línguas, até porque ali começou o início da igreja. É como eu chegar a pegar 10 pessoas aqui e falar assim, vou te preparar. Como Jesus preparou os 12. Vai de ir de pregar. Jesus preparou. Jesus só não batizou ele no Espírito Santo, porque o Espírito Santo só viria quando ele iria para o Pai, que não nos deixaria órfãos. Então, literalmente, não existe isso. Eu tenho que falar em língua dos anjos. Negativo. O batizar no Espírito Santo é quando você se converte ao Senhor Jesus. O próprio Deus convence, o próprio Espírito convence você do seu pecado. E quando eu sei então que eu sou batizado do Espírito Santo? É o teu comportamento. Aí vamos lá, é o fruto. Você é uma pessoa que todo mundo quer tem prazer de estar por perto de você. Não aqueles que estão usados pelo diabo para querer te afrontar aquelas coisas, mas tem prazer de estar com você. Você traz paz. Você traz união. Quando a pessoa conversa, se sente bem. Se sente bem com você. Entendeu? Agora, quando você tem dúvida, aí eu vou sincero para você. Me perdoa, mas eu tenho que ser transparente. Às vezes você foi convencido por informação acerca de Jesus. Não pelo Espírito Santo. Você foi convencido pela palavra que alguém pregou, mas não foi convencido pelo Espírito Santo. Porque quando nós é convencido pelo Espírito Santo, a nossa vida muda, ela transforma. Isso não significa que você não tem que vigiar. Porque o próprio Deus fala, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Você tem que vigiar. Mas o Espírito Santo, ele traz mudança, ele traz paz, ele traz tranquilidade. As pessoas se sentem bem perto de você. Você não fica falando da vida de ninguém para outros. Tem famílias que ficam falando de família para a vida de outro. Conta a história tudinho. Conta tudo. O que acontece dentro da família para outros. Então, isso é uma identificação que essa pessoa simplesmente ela foi convencida pela palavra, não pelo Espírito Santo. Porque a pessoa que é convencida pelo Espírito Santo, você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Até hoje, um pastor que sai da obra de Deus ou um membro que sai da igreja eu respeito como uma pessoa de Deus. Eu não consigo olhar com outros olhos. Mas tem gente que ainda julga, tem gente que quer até saber com quem a pessoa está. Para você ver que isso não é fruto do Espírito Santo. Você pode ir para a igreja todos os dias, mas você vai porque você foi convencido pela palavra, não pelo Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo, ele convence você através da palavra, mas nem sempre a palavra ela te convence puramente.
ela tem que estar imbuído do Espírito Santo, imbuído da presença de Deus. E logo você passou a ter um conhecimento, passa a conhecer das coisas de Deus. Por isso eu peço a todas vocês, você que pode jejuar junto comigo, todos os dias eu estou jejuando, de meia-noite até meio-dia, em prol da nossa vida espiritual, da tua vida espiritual. É importantíssimo. O momento agora é de oração e jejum. Tira na semana, se você não pode, 2 ou 3 dias para jejuar, para que você possa se fortalecer. Eu quero deixar essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Deus abençoe. Forte abraço.